Fala, traders! Tudo bem com vocês? Acosta Trader aqui na área. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma regra de coloração na plataforma Profit Chart. E aí você fala, pô Acosta, mas não precisa, o Profit já colore. Os candles positivos são verdes e os negativos são vermelhos. Sim, é verdade. Mas você sabia que você pode colorir esses candles de acordo com parâmetros que você escolhe, e assim você consegue visualmente identificar os movimentos do mercado de uma maneira mais clara, igual esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Esse gráfico eu coloquei uma regra de coloração nele, e você vê que aqui claramente, quando o mercado engata uma alta, ele pinta de verde. Engatou uma baixa, ele fica vermelho. Olha essa queda toda aqui. E quando o mercado ameaça ficar lateral, ele fica amarelo. Isso é feito de uma maneira bem simples, e é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então já se segura aí na cadeira, já deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal, porque lá vem conteúdo brabo. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos criar aqui uma regra de coloração que vai nos indicar a tendência. É óbvio que a gente olhando aqui, a gente vê claramente a tendência, né? Então a gente vê aqui que o mercado, aqui ele veio uma tendência de baixa, chegou aqui ele lateralizou, aqui ele fez mais uma tendência de baixa e aqui ele lateralizou. Mas a regra de coloração deixa isso muito mais claro. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou usar aqui duas médias móveis, que é a média móvel de 9 períodos aritmética e a média móvel de 21 períodos aritmética. Então, a priori, eu vou colocar as médias no gráfico aqui. Então, eu clico com o botão direito do mouse, inserir indicador, média móvel, 9 períodos. Ok? Então, essa aqui é a nossa média móvel de 9 períodos. Agora, nós vamos colocar a média móvel de 21 períodos. Ambas aritméticas. Trocar a cor aqui. A mais rápida, que é de 9, eu vou colocar de amarelo. E a de 20, que é mais longa, eu vou colocar de verde. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esses estudos aqui. Eu já fiz os estudos para segunda-feira, mas eu vou tirar aqui para ficar mais claro isso. Deixar limpo aqui. Depois eu refaço os estudos. Então vamos lá. Coloquei as duas médias no gráfico. Agora a gente vai criar a regra de coloração do candle. Então você vem no menu Estratégias, Criar regra de coloração. Aí vai abrir essa janela aqui. Aqui é bem simples, pessoal. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Vocês vão ver que é bem simples. Então nós temos aqui como regra C, fechamento. O que significa esse fechamento? É o fechamento do candle, é o preço de fechamento. Então, se o preço de fechamento for maior, você vê que aqui tem um sinal de maior, né? Maior, menor, menor igual. Então a gente vai criar a primeira regra, maior. Se o preço de fechamento for maior que aqui, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai colocar um indicador. E aqui a gente vai procurar média. Média móvel. Aqui. Então nós temos aqui média exponencial. Não é essa aqui não, é a outra. Aqui. Essa média aqui. Essa é aritmética. Se você quiser fazer com exponencial, não tem problema. Mas no exemplo aqui, eu vou fazer com média móvel aritmética. Então eu vou colocar o valor da primeira média aqui, que é a média de 9. E close é o fechamento. Eu dou um OK. E aqui eu escolho a cor. Então se o fechamento for maior que a média de 9, eu quero que o candle fique verde. É exatamente isso aqui. E aqui a gente clica nesse sinal de mais para colocar a outra média, que é a média de 20. Então eu vou copiar aqui e vou colocar aqui média de 21, na verdade, né? Média de 21 aritmética. E também da cor verde. Então nós temos a primeira regra criada.
que é, se o fechamento do candle se der acima da média de 9 e da média de 21, eu quero que pinte de verde. E aí você clica em inserir regra. Está criada a primeira regra. Agora a gente tem que criar a regra para quando o preço de fechamento ocorrer abaixo das médias. O que a gente faz aqui, pessoal? Só troca sinal de maior por menor e troca a cor, colocar vermelho. A segunda regra é, se o fechamento for abaixo da 9 e abaixo da 21, eu quero que pinta de vermelho e vou inserir regra. As duas regras aqui. E aí então você clica em criar e dá um nome. Eu vou colocar aqui a Costa atende. É só um exemplo, tá, pessoal? Regra criada com sucesso. Clica em OK. Ok, a regra está criada. Ah, mas por que não mudou as cores ainda? A gente tem que inserir essas cores aqui. Mas antes de inserir, eu tenho que mudar as cores dos candles. Por quê, pessoal? Eu vou colocar uma regra de coloração aqui. Então, aqui vai ser pintado tudo de vermelho, ó. Preço abaixo das duas médias. Só que tem um candle verde. E se eu pintar tudo de vermelho, ele vai jogar o vermelho por cima. Esses vermelhos vão ficar vermelho escuro. E esse verde ele vai ficar um vermelho meio diferente. Então o que eu faço? Para deixar tudo padronizado, eu vou deixar os candles aqui todos de amarelo. Pode deixar de branco também. Eu vou colocar aqui candle positivo amarelo, candle negativo amarelo, a linha do candle positivo amarelo e a linha do candle negativo amarelo. Então eu clico em OK. Vê que os candles ficaram todos amarelos. Agora a gente vai colocar a regra de coloração. Você vem aqui, clica com o botão direito do mouse sobre, vou aumentar aqui. Então você vem aqui, clica com o botão direito do mouse em cima do candle, vai abrir as opções, você vem em inserir regra de coloração e aí você procura a coloração que você criou, a regra de coloração que a gente acabou de criar, que é o a Costa atende. Você clica e agora sim a regra de coloração é plotada no gráfico. Então o que nós temos aqui? Você nota que toda vez que o preço fechar abaixo das duas médias, vai pintar de vermelho. Fechou acima, ele vai pintar de verde. E quando que ele fica amarelo? É quando ele fecha entre as duas médias. Aqui, ó. E aqui. Então você vê que essa regra de coloração, ela nada mais é do que uma forma visual de você enxergar rapidamente aqui a tendência do mercado. Então vamos tirar o zoom aqui para a gente enxergar melhor. E aí você então, tendo essa regra de coloração plotada, você analisa os movimentos e toma suas decisões. Então é uma maneira de facilitar a leitura do gráfico de maneira visual. Eu vou tirar inclusive as médias aqui para vocês verem que a regra permanece. Olha lá. Então vamos ver aqui o mini índice, ó. No dia 11, semana passada, ele vai manter a regra de coloração. Então nós vemos aqui, ó, que o mini índice abriu já com gap de baixa, permaneceu aqui, fez 800 pontos para baixo. E aí entrou esses candles que fecharam entre as médias, que é o pullback, né? E depois entrou de novo na venda. Deu aí uns 500 pontos. E aí ele começou aqui, ó, fez uma sequência de candles amarelos. O que significa isso? Que o preço tá, nesse momento aqui, tá lateral. O tempo gráfico aqui é de 5 minutos. Então, durante 20 minutos ele ficou em contexto lateral. E aí ele ameaçou uma alta aqui, voltou, e aí continua. Isso funciona para qualquer tempo gráfico. Vou colocar aqui no 1 minuto, que é mais errático. Você vai ver que ele vai plotar, ó. Então na sexta-feira ontem teve essa reversão aqui, né? Que o mini índice abriu, fez a mínima e a partir daqui, ó, reverteu. Então se você tem esse tipo de regra, você viu que a partir desse momento aqui, o preço já sinalizou que ele podia reverter. Então aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, você fez esse candle verde, fechou. Você poderia marcar essa região para possível entrada de compra. Aí o preço fez o pullback.
Vou aumentar aqui, vou dar zoom. Então o preço sinalizou que podia reverter. Aí ele fez o pullback, voltou para o meio das médias. Aí você posiciona uma ordem de compra aqui, o preço volta a subir, aciona essa ordem de compra, o stop vem para cá para o fundo, e aí você pega um alvo de igual valor ou maior. Se você estiver buscando a reversão, pode sair por aqui ou por aqui. Se for seguir a coloração, teria saído aqui, né? Teria dado aí quase 400 pontos para um stop de 230. Então é assim que você pode usar essa regra de coloração. Lembrando que aqui, pessoal, eu criei uma regra com duas médias que muita gente usa, né? Mas isso aqui não é um setup, entendeu? O intuito aqui é ensinar você a criar a regra para você mesmo criar sua regra de coloração de acordo com o que você entende de mercado. E inclusive as execuções das operações fica a seu critério, de acordo com a sua leitura. O exemplo que eu dei aqui é de uma possível reversão, né? Mas você usa a regra como você bem entender. Vamos aqui para tempos maiores. Vou colocar 60 minutos. Mini índice, 60 minutos. Você vê que ele pinta também. Você vê que quando o mercado ficou lateral, dá muito candle amarelo, né? Olha essa queda toda aqui, ó. Naqueles dias que o mercado caiu muito. Aqui, como eu tô no contrato atual, que é o WinQ22, ele não mostra com exatidão os contratos passados. Então eu tenho que vir para o WinFoot. 60 minutos, vou colocar aqui. Aí ele vai mostrar todo o histórico. Olha aqui. Aquele topo que fez lá no final de março. Caiu, caiu, caiu. Até aqui. Aí ameaçou uma subida madeira. Ameaçou subida madeira. Então você pode aplicar em qualquer tempo gráfico. E mais, em qualquer ativo. Vamos dar uma olhada aqui no mini dólar. Mini dólar, 5 minutos. Tirar esses estudos daqui. Tirar tudo de uma vez aqui. Depois eu coloco. Esse aqui é o mini dólar, 5 minutos. Então a regra está aplicada aqui também. Esse aqui é os 5 minutos. Vê, momentos de subida ele pinta de verde. Momentos de queda ou correção mais forte, vermelho. E a regra fica em outros tempos gráficos também. 1 minuto. Mesma coisa. Olha essa queda aqui. Aquela reversão que eu mostrei no mini índice aconteceu no mini dólar, né? Então daria também uma baita de uma operação. No mini dólar a correção foi bem mais violenta, né? Outra coisa que dá para fazer, pessoal, e que eu gosto muito quando eu uso regra de coloração, que é o que? Você nota aqui, pessoal, que no gráfico com candles, com velas, com candlestick, o que pode acontecer? Dependendo do tamanho da vela, ele fecha muito acima da média ou muito abaixo. Vou pegar um exemplo aqui para ficar bem claro. Aqui, por exemplo, ó, essa vela aqui, daquele dia, do dia da notícia, eu até gravei um vídeo aí, vou deixar no card para vocês assistirem depois. Então ele fez essa vela aqui de 1000 pontos, né? Aí você fala, pô, mas beleza, vela de venda. Aí você de repente cria uma estratégia que é para vender depois de velas vermelhas. Aí você vende aqui. Não foi, né? Depois estopou. Teria estopado, né? É só um exemplo, tá, pessoal? O que eu gosto de fazer nesse caso aqui? Eu gosto de usar o gráfico Renko. E vou mostrar por quê. Eu vou colocar aqui 11R, que é um período de Renko que eu gosto de usar. Então você vê que no 11R a gente não vai ter esse problema. Vamos ver aqui aquela queda lá. Que dia que foi? Foi no dia 14. Só ver aqui que dia que foi. Foi no dia 13. Início do dia 13. Foi isso aqui, ó. Foi isso aqui. Dia 13. Ai. Foi aqui, ó. Início do dia 13. Quem estava operando, lembra o que o mercado fez aquele dia. Tem um vídeo aí sobre esse momento. Esse ponto aqui, ó. Quando estava chegando o horário da notícia, eu estava aguardando, né? Eu sabia que ia ter notícia e até comentei no vídeo. Mas enfim, o que aconteceu aqui?
ele veio e ele deu uma pancadinha para cima, um movimento forte para cima. O primeiro movimento nesse dia foi de alta. E aí na sequência ele veio a queda, né? E ele caiu. Vocês viram a vela de 5 minutos, né? Uma vela de 1000 pontos. Ou a queda foi a partir daqui? Eu acho que foi aqui, né? Deixa eu ver o horário aqui. Ah, não, pessoal. Eu tô viajando aqui. Foi aqui. O horário. Só confirmar aqui. É, 9h30. Então, foi aqui. Tô viajando. Então, aqui eu comecei a acompanhar o mercado. E aí, próxima notícia, o que o mercado fez? Ele deu um movimento forte para cima. E aí ele veio para baixo. Então, você viu lá que o candle, no gráfico de 5 minutos, o candle ficou vermelho, mas ele fechou lá embaixo. Então, se você fala, pô, vou entrar no fechamento do candle vermelho e entrar lá embaixo. No Renko é diferente. No Renko aqui, por exemplo, dava entrada aqui, ó, nessa região. É claro que eu tô falando como exemplo, né, pessoal? Se você acompanhar isso aqui em tempo real, isso aqui é muito rápido, o movimento. Mas quando o mercado está mais cadenciado, dá de pegar, entendeu? Então, por exemplo, essa subida aqui, ó, no dia 12. Então você vê que ele deu o sinal aqui, voltou. Eu poderia entrar aqui, ó, na compra. Stop. De baixo. O alvo lá para cima. Ou conduzindo a operação com trailing stop, a saída daria onde? Aqui, por exemplo. Você montar uma estratégia de stop aí, de stopar somente quando o candle trocar de cor. Entenderam? E no mini dólar a mesma coisa. Vou colocar aqui o 5R. Olha só. Olha esse movimento de queda aqui, né? Olha o movimento de subida. Então, você vê que a regra de coloração, ela nos dá de maneira visual. Essa regra de coloração em específico que eu criei é uma regra de tendência, né? Então ele vai mostrar para você claramente, de maneira visual, a tendência atual do mercado. E você pode usar isso como base do seu operacional. Se você quiser, eu inclusive vou deixar essa regra de coloração, eu vou salvar essa regra de coloração que eu criei nesse vídeo aqui, que é uma regra bem simples, né? Mas é uma regra que dá para servir de base dos seus estudos e das suas operações. Então eu vou disponibilizar essa regra de coloração para vocês baixarem lá no canal do Telegram. Então, terminando esse vídeo aqui, clica aí no link que está na descrição para entrar lá para o canal do Telegram. Eu vou deixar fixado lá na descrição e na mensagem o link para vocês baixarem se vocês quiserem. Mas o intuito aqui desse vídeo, na verdade, é ensinar vocês a criarem as suas próprias regras de coloração. Então, de repente, você quer usar... Não, eu quero usar a média de 17,34 exponencial. O que você vai fazer? Na hora de criar aqui, ó, criar regra de coloração, na hora de buscar o indicador aqui, você vê que tem MACD. Futuramente, se vocês quiserem, eu faço uma regra com MACD. Esse vídeo é para criar a regra de coloração com base em média móvel. Então você vê aqui, ó, que tem 3 médias móveis, né? 3 tipos de médias móveis que você pode usar na sua regra de coloração. Tem a aritmética, que é essa que eu usei, que é escrito só média. Tem a exponencial, que é média ESP. E tem a média móvel de Madrid. Você também pode usar a média móvel de Madrid ou as médias móveis de Madrid. Entenderam? Então o objetivo aqui é mostrar para vocês como vocês podem criar essa regra de coloração da maneira que vocês quiserem, utilizando a média móvel que vocês quiserem. E aí vocês usam a criatividade de vocês para criarem suas regras e irem desenvolvendo o operacional de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço a todos, até a próxima, valeu!